Tá bom. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Vamos agradecer pela oportunidade do estudo que faremos mais uma vez, na continuidade do capítulo 8 do livro Obreiros, não, do livro No Mundo Maior, da série André Luiz. Agradecemos, Senhor, a equipe espiritual do nosso cantinho, que vela por nós, que nos visita cada um de nós em nossos lares e trazendo um ambiente de paz, de harmonia, e pedimos a esses benfeitores que nos inspirem e nos intuam para um melhor entendimento daquilo que vamos ler e estudar. Deixamos assim a nossa vibração, a nossa prece em benefício do irmão mais necessitado, abrindo o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, nós paramos aí num parágrafo que começa assim, ó. Os ouvintes entreolharam-se contentes. Certo? Então, nós estamos estudando este capítulo em que tem o rapaz, a mãe e o pai que vivem juntos e que estavam em oração quando o André Luiz e o Calderaro, né, chegaram. E o interessante é que foi-lhes permitida a entrada, né? É muito interessante. Os espíritos guardiães ali daquele lar estavam ali, né? Vendo quem que chega e quem não chega, né? Quem pode entrar e quem não pode. É muito interessante isso. E, pelo que a gente entendeu, ou pelo menos o que eu, Eduardo, entendi, eles estavam fazendo, né, uma, estavam fazendo uma reunião de preces que aparentemente se tornava também mediúnica, né, porque muito trabalho foi realizado ali após o encerramento, né? Então, vários espíritos foram levados para local de tratamento, né? Então, foi bem, aparentemente, bem próximo de um trabalho mediúnico. Muito bem. Após isso, o jovem foi se deitar, né? E, na verdade, o pai, né, perguntou para ele, né, que se ele estava bem, se ele estava bem, e ele falou que sim, que ele estava bem, e quando ele estava, né, com boa vontade e se ligava, né, e fazia parte, né, vamos dizer assim, desta mudança, né, que ele precisava fazer, né, ele disse que ele reconhece, ele fala assim, reconheço, né, que os passes da mamãe são mais eficientes.
Então é bem interessante, né, que o fator boa vontade, vontade de trabalhar, fazer as coisas para se modificar, né, eram fatores ali que facilitavam a, o trabalho em seu benefício, né? E no caso aí recebiam passes da mãe, né? Então ele estava falando isso de maneira bem positiva, né, do trabalho que ele realizava. E aí a gente começa neste parágrafo com esta frase, né, que os ouvintes, obviamente, são o pai e a mãe, entreolharam-se contentes, né? É isso. Esse é o resumo da última reunião, lembrando que o rapaz tinha crises epilépticas, né? Produto de vidas anteriores, né? Que deixaram, vamos dizer assim, marcas, né? No seu perispírito e, portanto, há aqueles espíritos que, vamos dizer assim, ainda guardavam alguma mágoa, né? Estavam mais ou menos afastados pela conduta dele, né? Dele que se é, estava agora desenvolvendo, né? Uma nova postura perante a vida. Alguém quer fazer algum comentário? Se não, eu vou pedir para a Elisete ler para nós, por favor. Pois não, Eduardo. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou, edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando meu raciocínio, informou: certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vívido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muitas vezes os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo, intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada à colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente. Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar oportunidade por auxiliá-lo. Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores, saciaram velhos propósitos de vingança, sevicilhando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse, por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor, e o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os Dá uma desequilíbrios... paradinha.
Dá uma Está paradinha. terminando o parágrafo todo, é a última frase. Ah, então tá bom. E Vai. aí eu fecho. Os desequilíbrios perispíriticos flagelaram-no, assim, logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Muito bem. É muito interessante, né, como o Calderaro dá a informação, né? Primeiro, ele comenta que o casal é um casal de espíritas, né? Mas os filhos não se afinam. Isso daí é uma coisa muito comum, né? Tem muitas famílias em que um ou dois se tornam espíritas, né? Ou são espíritas desde o berço, mas os filhos não acompanham, né? a, os pais na sua direção, né? De espiritual. Então, é uma coisa bastante comum. Agora, ele fala do Marcelo, que é uma boa pessoa, espírito generoso, né? Mas que, numa vida anterior, aí ele fala, ele teve o mando, né? O comando em suas mãos, né? E ele foi um- uma pessoa que abusou do poder, né? E é interessante que ele não fala, foi na Normandia, foi em tal lugar, foi aqui ou foi ali, porque isso não interessa mesmo, né? É muito, é muito interessante. A gente até gostaria de saber, né, o quanto que isso daí, né, liga-se com a história, né, que a gente conhece. Mas, como espírito, também, né, no comando dessas, dessa sociedade, né, em que ele estava, ele também fez muito bem. Ele buscou ser bom, né? E aí é sempre assim: aqueles que sofreram os flagelos na sua mão, né, tinham interesse em se vingar. E os outros que receberam o auxílio dele oravam em benefício dele, né? E aí o remorso, né, a gente descobre que fez errado, né? A gente percebe isso, e o remorso é uma coisa de você ficar remoendo, né, aquilo. E aí ele se ligava desde desde a partida para o plano espiritual, pelos sentimentos de remorso e como ele era, ele angariava, ah, quer dizer, ele dava campo, né, para os espíritos que ele flagelou, né, aqueles espíritos que sofreram da sua ação perniciosa como sociedade, né, ele ficou preso desses espíritos, né, por muitos e muitos anos, né? Então, é interessante que ele ficou, né, ele trazia a consciência pesada e foi ficando nas mãos dos espíritos. Por mais que houvesse a, as ações que ele chama de ações intercessórias, né? Todo mundo, né, que orava por ele, pedia tudo, mas ele estava presa dos espíritos. Não tinha jeito. Por quê? Porque a mente dele aceitava, a consciência dele aceitava a sua situação, né? Ele entendia, ele pedia, implorava, mas é como o Calderaro fala aqui, né? O remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor.
E o nosso amigo trazia consciência fustigada de remorsos cruéis. E aí, outra coisa importante é os desequilíbrios perispiríticos, né? Ou seja, as ações sobre o seu corpo espiritual, o perispírito, foram muitas, né? E quando a gente lê no Livro dos Espíritos, e ainda hoje nós estávamos lendo o capítulo sobre a vida espírita e sobre a sensação, as sensações, né, no espírito, né? E o Kardec lá diz, olha, essas sensações, né, a gente, o espírito não vai sentir porque não tem o corpo perispirítico não existe sem o espírito que o faz, né? E o corpo físico já não sente nada, porque não tem mais a ligação espírito e corpo, né? Mas o que a gente vê aqui, né, é o Calderaro descrevendo, né, os desequilíbrios no perispírito, infligidos pelos algozes, né, pelos seus inimigos. E como é que pode isso, né? Pode porque ele se permitia sofrer. E ele sofria as consequências, né? Consciente ou não de que era um espírito, ele se sentia machucado, né? E aí o Calderaro, então, aponta isso, que ele foi ser viciado por anos a fio, né? Comentários, pessoal, sobre esse aspecto? Se não tiver, vamos em frente, por favor. Feito Edu, breve. Oi. deixa eu só perguntar uma coisa. Ele dá a entender que ele poderia não ter cultivado o sentimento de culpa e estaria numa situação melhor ou não? Ele não está dando a entender isso. Não, ele está informando assim. Veja, o problema hoje, racionalmente, né? Eu vou tentar explicar como eu vejo a coisa. Nós estamos aqui encarnados, né? Nós erramos. Nós sabemos que erramos muito no passado. O que aconteceu, passou, não tem mais o que fazer, certo? Então, ele, quando foi o dirigente máximo desse lugar e fez todos os desmandos, né? Ele sabia que estava fazendo coisa errada. Ele fez porque ele queria fazer mesmo, né? Então, a sua consciência estava pesada. Muito bem. Uma coisa é a gente, pô, puxa vida, hein, fiz mesmo, que coisa horrível e tal. Eles têm toda a razão aqui em, em querer todo o meu sofrimento, certo? Mas, ao mesmo tempo, podia ser uma coisa mais racional, né? Assim, olha, eu errei, não tem mais, não tem mais volta, né? Então, eu peço perdão, eu vou fazer diferente, mas o sentimento de remorso o prendia aos seus algozes, aos seus inimigos. E é aí que se estabelece o
vamos dizer assim, um vínculo. Então, enquanto a gente não se libertar, né, por meio, né, da nossa ação no bem, né, para reparar o erro, a nossa consciência fica cobrando. E se ele tivesse falado assim, bom, errei mesmo, então agora como que eu vou reparar esse erro, né? Talvez ele abrisse a possibilidade de ser auxiliado mais rapidamente. Mas ele não fez isso. É tipo assim, olha, você pode bater em mim porque vocês têm razão, eu fiz tudo errado. E aí os caras faziam, entendeu? Aí você podia falar também assim, não, olha, eu fiz muita coisa errada, mas, cara, a única forma de mudar isso é eu, de alguma forma, beneficiar vocês, de alguma forma. Então, me perdoa, né? E aí nem sempre isso acontece. É como eu vejo, viu, Alessandro? Mas, por favor, comente Não, aí o que você tem na cabeça. não, é sempre essa dúvida, né, do quanto a gente tem de consciência das nossas, de ficar, né, no remorso, na culpa, e o quanto tá impregnado aí no nosso espírito isso, e aí a gente vai atraindo essas situações. Eu sempre caio nessa dúvida, não tenho resposta. Eu Aham, vejo muito que, assim, conscientemente, assim, né, da boca para fora ou usando a razão, a gente tem esse argumento, né? Poxa, olha, eu errei muito, mas, né, tô aqui. é, é isso aí. Alô, Oi, pessoal? Eduardo. Eleci, quero fazer uma perguntinha. Ah, Então, No ele veio com, ele sente o problema da novo, epilepsia, né? Aí ele poderia vir com outro problema, a não ser esse aí? Tô dando eco, né? a gente tem é, Você entendeu, Eduardo? Tem três com o microfone ligado, muita, mas Alessandra. eu, Dá para eu baixar o sempre seu? fico em dúvida. Agora é, fala, Alessi. Tá bom. Então, Eduardo, ele veio como epilético, né? Assim, eles cobrando ele, né, com essa doença aí, né? E poderia ser outra doença? poderia, mas na verdade, a lesão no perispírito, né, e a epilepsia, ela não necessariamente é causada pelos espíritos que aparecem lá, né? Pelo que a gente entendeu da leitura inicial, né, é uma lesão no perispírito dele mesmo, Hum, tanto praticada por ele, quanto praticada pelos, eh, pelos algozes, né? Pelos seus inimigos. uhum, Agora, geralmente, uma outra doença pode acontecer, só que essa outra doença vai acontecer, né, também da mesma maneira. O espírito consciente, né, consciente do mal que fez, a sua consciência impinge ao corpo espiritual, que uhum, vai impingir, vai agir na formação do corpo físico aquela doença, né? Aquela coisa. E aí, independentemente da ação dos inimigos, a doença vem
como uma expiação para a pessoa. É como eu vejo, Alice. Se Uhum. algum, se alguém mais quiser falar a opinião, por favor. Tá bom, Eduardo. Obrigada. Tá bom. Então vamos em frente, pessoal. Feito breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer então dizer que o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações no encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, elucidou o assistente, cortando-me a observação reticenciosa. E geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitia o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo em processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Dá uma paradinha. Então, veja, o André Luiz está fazendo a pergunta que a Elessi estava nos trazendo, né? Então, a doença, né, epileptoide, ou seja, a epilepsia, do fenômeno da epilepsia, certo? O Calderaro fala assim, muito raramente ocorre, né, por meras alterações no encéfalo, né? Bom, por exemplo, eu tenho um irmão que já faleceu, que num acidente de carro ele bateu a cabeça. E essa batida na cabeça lhe trouxe alterações comportamentais grandes. É muito interessante, né? E, e aí você fica com um foco, né? Que eles chamam, né, de foco epiléptico, né? Que de tempos em tempos parece se estabelecer no cérebro, né? Uma, uma espécie de, de corrente em que os disparos das sinapses dos neurônios, né, ficam em círculo ali, né? Ficam disparando e aí acaba atingindo o corpo físico, né? Desculpa, o corpo, a parte neuromuscular. E aí a pessoa tem todos os tipos de a Elisete pode nos ajudar aí, né? Mas de ocorrências bastante graves. Agora, tem aquelas doenças que é o que ele está falando aqui, né? Que é causada no espírito, é a mente do espírito. A única coisa que eu aqui fico na dúvida, né, é que ele fala assim, o, ele falou assim, geralmente é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. E aí a gente para um pouco e fala assim, mas como é isso? Né? Então, pelo que eu entendi dessa frase que está colocada aqui, o perispírito está lesado, mas o corpo físico não. E eu não consigo entender isso muito bem. Para mim, certo? A lesão mental, né, a lesão no corpo
físico, no corpo espiritual, ela se impõe também para o corpo físico. Mas aqui ele está falando que não, que são ações reflexas, ou seja, quando o espírito tem alguma coisa que dispara o fenômeno, acaba ocorrendo o fenômeno epilético. Não é isso? Então, ele comenta a questão de céu e inferno serem estados da consciência, e é por isso que o espírito endividado, né, um espírito que está preso ainda aos, àquilo que praticou, né, e se considera ainda culpado, né, e que precisa resolver, ele pode trazer isso no seu espírito e vivenciar tudo isso de tempos em tempos. Então, mas me chamou muito a atenção o fato dele dar a entender que é somente ação reflexa. Eu gostaria de ouvir a opinião dos companheiros e companheiras sobre isso, sobre este entendimento meu. E quem quiser falar, abre o microfone e fala. Ô, Du, mas Oi. essa ação reflexa não seria já também pensando na lesão do corpo físico? Pois é, então, Eu esse é o entendi assim meu também. entendimento. Então, Então, porque eu sempre entendo que parte do espírito todas as doenças e se refletem no corpo físico, né? Passa pelo perispírito e se refletem no corpo físico. Não quer dizer que a gente não vá tratar o corpo físico, não é isso, né? Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu entendo dessa forma que quem é doente é o espírito. E aí, né? Ele imprime lá no corpo, no coitadinho do corpo físico, toda a bagagem lá de porcaria que ele traz lá dentro dele. Então, eu nessa frase aí que reflete, eu entenderia dessa forma, que imprime, que está refletindo no corpo físico. Não significa que o corpo físico não está lesado. Eu entendo que o corpo físico também está lesado por essa força dessa impressão desse refletir. Não sei, eu entendo dessa forma. Eu também entendi assim. Eu entendi como a Alessandra também. O fato de ser reflexa não quer dizer que o corpo físico não tenha sido atingido. Eu sei, dá a impressão que o corpo físico fica sem nenhum problema, mas pelo que a gente sabe, o corpo físico vai refletir, ou seja, é um reflexo do que tem no perispírito. Acho que é o que a Alessandra falou mesmo. Acho que não está dizendo que simplesmente é um instrumento, o corpo físico seria só um instrumento para ter a sensação da epilepsia. A afecção também das células físicas. Eu vejo assim também. É que ele registra né, aquela, vamos dizer, um choque elétrico e vai dar reação, mas ele não tem a lesão cerebral, porque existem as epilepsias idiopáticas, que não há como saber de onde elas vêm, não tem identificação de alguma lesão, no caso uma cabeça, né, que teve algum trauma ou um outro tipo de lesão, que eles falam que aí pode ser uma questão de genética. isso, é exatamente aí. Eu ia pedir a opinião da Elisete, exatamente porque o que deu a entender para mim é que não há uma lesão no cérebro físico. Ele não apresenta lesão no cérebro físico. E isso daí é um dos aspectos que leva muitos médicos, né, a tentarem buscar o que causa essas crises epiléticas
mesmo em pessoas. E aí eles tentam usar ressonância magnética, um monte de técnicas para tentar localizar de onde que vem, né, o início dessas crises e tudo. E realmente ainda é uma incógnita, né? E o Calderaro está falando aqui que, na verdade, a lesão não se traduziu em lesão, a lesão no perispírito não se traduziu em lesão no corpo físico, no cérebro físico. E é isso que me deixou bastante intrigado, tá? Esse é o ponto. É, eu concordo com a Alessandra que todas as doenças, né? E aí, inclusive, hoje até estávamos conversando sobre esse aspecto no nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Assim como nós conseguimos atuar mentalmente para você se curar, né? E o André Luiz fala sobre a necessidade de cultivarmos o pensamento positivo e tudo, da mesma maneira que, por meio da nossa força de vontade, a nossa ação no bem, né? E a positividade, nós podemos fazer com que células doentes, né, fiquem sadias ou sejam eliminadas, né? Então, e é uma ação mental, né? Agora, no caso do que ele está dizendo aqui, não há lesão, né, manifestada no corpo físico. É isso que eu entendi. Sim, ele Desculpe. entraria na epilepsia generalizada ou idiopática, EGI, epilepsia Uhum. generalizada idiopática. Então, não tem causa e não tem nada que registre que tem alguma lesão no cérebro, né? No encéfalo. Isso, exatamente. É muito interessante isso. Então, seria até uma explicação para esse tipo de epilepsia, então, pelo que Os você médicos vão fala. pelo lado genético, Não, eles claro, sim. pensam, Eu entendo que não, eles não teriam essa visão ainda, alguma, a maioria deles, né? Mas é interessante, porque, mas tem que convir que se isso daí levar muito tempo, deve trazer algum comprometimento para a célula física também, não? Pois então, é, é uma coisa muito interessante. Eu vou contar a história de você para vocês de uma amiga minha, né, que teve, ela durante toda a vida dela, ela tinha crises epiléticas e várias vezes eram muitas crises recorrentes e tudo, e ela ficava naquilo. Bom, aí ela falou, vou engravidar, né? Quero ter um filho, de qualquer jeito quero ter um filho. Aí os médicos trabalharam toda a questão dos remédios que ela tomava para evitar a crise epilética, tudo, né? Mas não aparecia o foco, né? Então é a tal da, da EGI, né? Foi isso que a Elisete falou. Bom, eles tiveram um filho, uma criança linda, um menino. E aí eu tinha ido conversar com meu pai, tinha conversado com meu pai, ele era daqueles espíritas, falando assim, aí, ah, assim que esse espírito reencarnar, ela vai diminuir ou até parar com as crises epiléticas, mas a criança vai trazer a doença dentro dela, ela vai ter, ela será, vai ter lesões. Eu falei, que isso, pai?
Aí nasceu a criança, um menino bonito, tal. E eu falei, aí eu fui tirar, né? Uma com meu pai. Eu falei, e aí, pai, como é que o senhor fala, hein? Ó, tá? Criança enxuta, legalzinha, não tem nada, certo? Muito bem. Aí o que que aconteceu? Meu pai falou assim: não, 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 não. Tem problema. Na verdade, isso não vai ficar assim. Bom, com um ano exato de vida, né, a criança teve meningite e ficou com um atraso mental, né? Ficou lesado o seu corpo físico. E vocês precisam ver o amor que os pais, né, dedicavam a essa criança. A mãe parou de ter as crises epiléticas, né? Então, era com certeza uma situação semelhante a essa que teve aqui. A lesão estava na mente da mãe, e quando esse espírito se aproximava, né, ela tinha as crises epiléticas. E aí, ao recebê-lo como filho, né, a lesão estava no perispírito ou no espírito, né, que a assediava, né? E aí esse espírito vindo, ele recebeu um amor fantástico deste casal ao longo de toda a vida, né? E ela parou de ter as crises epiléticas. Então, para não dizer que ela não teve, aquelas crises que ela tinha 4, 5, 6 no mês, né? Passou depois disso para uma a cada 6 meses, depois a cada ano, e ela não tem mais as crises epiléticas. Então, se lesou o cérebro físico, a dúvida é, muito bem, se lesou o cérebro físico, por que que não continuaram todas as crises epiléticas que precisavam? É a dúvida que a gente fica aqui no nosso estudo. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, por favor. E a criança, Eduardo? É como eu falei para você, a criança, ela se desenvolveu, né? Uma criança especial, ele se. Ela ficou com um problema, ela nunca teve crises epiléticas, a criança, nunca teve epilepsia, né? Ela teve a meningite, e a meningite é um dos efeitos possíveis na criança com meningite é lesão no cérebro, né? Que deu atraso mental para a, o menino, né? Que nasceu. Com um ano, a partir de um ano, ele começou a ter esses, os fenômenos de uma criança com paralisia cerebral ou uma certa deficiência grande no aprendizado, né? Não falar e assim por diante. Ah, tá, mas não a epilepsia, né? Não é epilepsia. Tá Beleza? bom. Vamos em frente, pessoal? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Só uma coisinha aqui que eu acho que é longe vai o tempo em que a razão admitia, não a vazão, né? Então, para mim Deve ser também razão. apareceu a palavra vazão, né? E o V não é Que perto do R do teclado, não, mas acho que fica meio estranho, ok. é, eu acho que aqui é a razão mesmo, né? E a gente No meu vai livro está aonde vai como o razão, tempo. viu? No meu O livro seu está está como com razão. Razão. RA, né? É, razão, É, né? e não vazão. Tá bom. Eu achei tão esquisito
A vazão, eu já corrigi aqui no meu agora. Tá bom. Muito bem. Então, aonde que nós paramos mesmo? Ante a realidade. Ah, tá bom. Por favor. Esse é um parágrafo novo? É, ele não, ele está dentro desse parágrafo, é o último, desse Tá, parágrafo que a gente terminou de ler. tá. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis, clarearam-lhe os horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação. Prometeu aceitar os compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor que o estima de muitos séculos. Tornou à esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente, renasceu estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências vividas em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se desde menino pela bondade, obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submetera, mas ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção. Sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros. Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epilépticas com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência. Dá uma Espera, para parada? um pouquinho, né? Dá uma parada, porque esse parágrafo é Esse longo, parágrafo é né? longo. Ele é muito longo, e aí a gente acaba deixando passar, né, algumas coisas importantes, né, no comentário que ele traz aqui, né? Então, a, a primeira coisa, né, onde é que está aqui? Andei tanto, né? Ah,
Espera um pouquinho. Eu queria começar do começo, né? Ele fala assim, eu vou nesse ponto. É só. Então, ele está falando aqui da doença dele, né? Nossa, como passou. Barbaridade. Eu estou tentando achar. Você falou, ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma, né? Então, ele é uma pessoa que está efetivamente, né, comprometida lá, né? Então, não tem muito o que fazer. Aí ele fala assim: vou voltar para a questão do Marcelo, né? Então, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fluido do fundo cálice de provas. Então, longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, né, agora como algozes, né, o abalaram com tremendas convulsões através de choques e padecimentos inenarráveis, né, clarearam-lhe os horizontes internos, né? Aí, então, ele falou assim, Eduardo? tornando, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se, né, com o seu sábio. Alô, pessoal? Não, não, que você ficou tão quieto, por isso que eu falei, Eduardo. Então tá. É que eu estava relendo aqui. Por quê? Porque, primeiro, ele, depois, né, quando a gente morre e a gente fica ainda muito preso às coisas da matéria, né, o nosso corpo espiritual fica abarrotado de fluidos negativos, né? Então, você precisa, aos poucos, se libertar desses fluidos para poder, então, né, começar vamos dizer assim, a, a vivenciar, né, a sua vida de espírito. Mas aí, né, ele ficou vítima daquelas que eram suas vítimas. Ele virou, né, o sofredor aí. Os desequilíbrios mentais e dado o remorso que ele tinha, ele acabou ficando vítima, né, que agora são algozes, que lhe deram um monte de tratamentos terríveis, né? Até que ele consegue um auxílio, né? Consegue se ligar, né, à espiritualidade superior. Muito provavelmente ele aprendeu a orar, né, e começou então a ter este entendimento, né? E esse espírito, né, o socorreu e amparou, né? E aí os pais já tinham se já tinham reencarnado, né? E ele então reencarna neste lar. Ele pede a bênção da reencarnação, né? E ele antes ele vai trabalhando, né? Olha lá, ele fala assim:
por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe orientado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne em testemunhos edificantes. E aí ele pediu a reencarnação, né? Prometendo, então, trabalhar nisso para o bem dos outros, né? E ele, então, vamos dizer assim, ele recebe a possibilidade da reencarnação, certo? Mas, né, assim que o seu corpo físico atingiu, né, vamos dizer assim, vamos lá, agora esse corpo físico aqui é meu mesmo, né? Aí ele começou a ter as crises epiléticas, né? E, e aí, né, ele estava aproveitando as lições recebidas, né? Ele passou a se reajustar, né? E aprimorar as suas qualidades morais, né? E ele era uma criatura, um menino bacana, mas quando chegou, né, na, na idade de adolescência, né, perto dos 14 anos, ele começa a ter, né, crises epiléticas. Por quê? Porque ele via os espíritos, né? No parcial desprendimento propiciado pelo corpo físico, ele sofria, né, com as recordações. Os espíritos só apareciam, pronto, ele tinha lá suas crises, né? E aí foi isso. Basicamente, esse é o ponto. E eu acho super importante, super interessante, né, dizer que tudo vai se encadeando, mas com a vontade dele de fazer diferente do que fazia. E realmente fazendo diferente, né? Ele realmente se decidiu por fazer diferente. Muito bem. Eu gostaria de parar, né? Porque já são quase 9 horas. Eu só queria parar nesse ponto assim, o rapaz, todavia, é aqui que nós paramos? Você parou, Elisete? Sim, é aí mesmo. Aqui mesmo, né? Então a gente para neste ponto aqui, tá bom? E aí, se alguém tiver alguma coisa para comentar aí, por favor. Está bem no meio do parágrafo, né, Elisete? É isso mesmo. Ok. Então tá, pessoal. Tudo bem? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então eu vou fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, estamos profundamente gratos pela oportunidade do estudo. Queremos agradecer à equipe espiritual que nos intuiu, que nos auxiliou, que está junto de nós, cada um em seu lar. Pedimos que ao longo da semana, até a próxima, nosso próximo encontro, possamos manter um clima de paz e harmonia ao longo nos nossos locais de trabalho, no grupo familiar, aonde for. Deixamos a nossa prece de encerramento nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja.